E muito boa tarde para quem nos acompanha em Portugal, muito boa tarde, para quem nos acompanha a partir do Brasil, ainda é muito bom dia. Sim, senhor. E saudamos os que nos acompanham aqui presencialmente, na sala de videoconferência da Universidade Aberta, para começarmos este seminário de almoço, neste novo ciclo deste ano letivo 2025 e 2026, depois das férias de verão. E é com muito gosto que acolhemos cá a professora Ana Mecenas, que nos dá a honra de participar nestes seminários com a conferência sobre aldeamentos jesuíticos e saberes linguísticos nos sertões da América Portuguesa, 1683-1758. A professora Ana Mecenas está a fazer aqui um périplo de formação pós-graduada em Salamanca, provinda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, portanto, seja bem-vindo aos nossos ciclos de seminários de estudos pombalinos e, portanto, é com muito gosto que acolhemos e a palavra é sua. É à vontade. Muito obrigada pela recepção, professor José Eduardo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nessa tarde, falando, discutindo um pouco sobre as minhas pesquisas, algo que eu tenho muito carinho e apreço. Aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Luiz Eduardo, que intermediou a nossa conexão e a possibilidade de estar aqui, já que eu integro a cátedra, Marquês de Pombal da Universidade Federal de Sergipe, o que me deixa muito feliz. Agradeço a todos os presentes, aos amigos, né, no caso Pablo, de longa data, e que tenhamos um bom encontro para discutir um pouco sobre essa experiência linguística nos sertões. O título da fala, ele reflete um pouco da minha trajetória. Inicialmente, eu comecei nessa discussão sobre jesuítas nos sertões, a partir de uma análise sobre a igreja de Tomar do Jeru, que é uma igreja barroca, né, era um aldeamento jesuítico, e ao longo do tempo fui incorporando novas fontes. E até ontem, né, posso dizer, vou encontrando novos elementos para discutir um pouco sobre essa experiência. Estou falando de um espaço que nem sempre é muito conhecido para todos, então esse mapa ele apresenta a distribuição das missões religiosas no interior da Bahia, e aqui tem um contexto muito particular para quem não se debruça sobre a história do Brasil, que eu estou falando sobre questões linguísticas não do litoral, né? Então, eu estou falando de uma experiência depois da expulsão holandesa, como é que o governo português, a administração portuguesa vai pensar essa ocupação dos sertões. Muito se fala sobre a experiência do gado, a distribuição de Seis Marias, mas nesse momento também tem um rearranjo das ordens religiosas. No mapa, ele tá, não dá para ver muito de nós que estamos aqui, mas as figuras, o que está em rosa, né, são os aldeamentos jesuíticos, e eu estou falando de, não todos, mas dos que são da população Quiriri, que fala Quipéia, que é Jeru, Natuba, Saco dos Morcegos e Canabrava, mas existem outros aldeamentos destacados ali que também são de Cariris, que são administrados por franciscanos, por capuchinhos italianos e por capuchinhos franceses. E no caso desses jesuítas, em grande parte, temos também jesuítas que vieram da Itália. Então, o que acontece? Ele é um espaço também que você vai tendo então, desde a segunda metade do século XVII, a distribuição de Seis Marias na região, e a partir daí a ocupação de portugueses, dos usos brasílicos nesse espaço, várias ordens, sujeitos de ordens religiosas que vêm de outras partes de outros países também que ocupam esses locais, e que têm um enfrentamento com as populações indígenas que aí habitavam. E desse enfrentamento com as populações indígenas que vai se produzir vários, tanto instrumentos linguísticos, que é o que eu vou falar, como também vários conflitos na região. Para o que a gente trabalha na história do Brasil, seria o contexto da Guerra dos Bárbaros, ou como eu chamo de Guerras Bárbaras. Então, eu tenho um recorte muito específico dos jesuítas, mas todos esses sujeitos estavam numa região de fronteira e se comunicavam, né? Então, tem relatos, por exemplo, dos padres que saem desses aldeamentos Quiriri e vão para os aldeamentos que são aldeamentos capuchinhos, e também aos conflitos entre a própria nacionalidade, né? Por conta, por exemplo, no caso dos capuchinhos franceses. Por conta dos conflitos que eles tiveram, principalmente com a Casa da Torre, é comum encontrar na documentação acusações de que eles eram contrários à administração portuguesa na localidade, estavam fazendo propaganda para os franceses. E por conta disso eles deveriam ser retirados. Então, existem demandas que são demandas do processo de conversão que impactam diretamente na ocupação desses espaços e na possibilidade de eles ficarem ali.
A distribuição, né? Então, se a gente pensar nos aldeamentos, nesse momento nós temos o aldeamento do Jeru, ali está como Juru, que na documentação aparece assim, Jeru, Juru, Juruaçu, Saco dos Morcegos, Canaguaçu e Natuba. As vilas que eles estavam ligados, então o Jeru era na capitania de Sergipe, então estava vinculado à Vila do Lagarto, as demais na capitania da Bahia, vinculadas a Itapicuru, a freguesia da qual pertenciam, e depois, em 1758, quando esses aldeamentos são levados à vila, e os novos nomes que assumem. No caso de Jeru, Tálvara, Nova Tomar, hoje atualmente é Tomar do Jeru, Saco dos Morcegos, Mirandela, Canabrava, Pombal e Natuba, Soré. Né? E como estamos falando ainda do século XVII, todos vinculados à Diocese da Bahia, já que a Diocese de Sergipe é bem posterior a isso. E quais são esses caminhos para os sertões, né? Iniciados, principalmente, como eu tinha dito, depois da expulsão holandesa? Nós temos uma ação inicial dos jesuítas na colonização da região das Jacobinas, a partir de 1656, que é um processo que também tem toda uma trama na discussão sobre o descimento indígena, que era uma temática do momento. Durante o século XVI, início do século XVII, a discussão era sobre o descimento desses indígenas para o litoral. E também as discussões e toda a legislação envolvendo a Guerra Justa. Para o momento do século XVII, a discussão vai ser voltada para a conversão nesses espaços de sertão. Então, existe todo um tratado próprio da Companhia de Jesus. A Cristina Pompa trabalhou com isso, principalmente a partir de cartas que estão no arquivo da Companhia de Jesus, no arquivo no Arce. E nessas cartas eles vão discutindo exatamente como deveria ser esse processo, que os jesuítas deveriam ir para esses locais. Conhecer a realidade dos indígenas e, a partir daí, iniciar o processo de conversão. O caminho contrário, ele não era exitoso. O segundo contexto, que é o que eu tinha dito já anteriormente, que é essa política de povoamento para o sertão. Então, são esses outros sujeitos, agentes coloniais, que acabam migrando para esses espaços e intensificando os conflitos, até culminar no que a historiografia, por um tempo, chamou de Confederação dos Cariri, Guerra dos Bárbaros, né? E eu tenho uma discussão pensando exatamente que a guerra em si ela é totalmente bárbara. Esse contexto de guerras bárbaras ele é da segunda metade do século XVII no Brasil e ele abarca uma região significativa. Os sertões que são conhecidos como sertões de dentro e os sertões de fora. Que os sertões de dentro da Bahia ao Piauí e os de fora, mais ou menos, né, da região de Pernambuco, Recife, até também o Piauí. Um dos marcos mais significativos da guerra, e sangrentos e relatados, é a Guerra do Açu, que é um desses capítulos. E Pontoni também trabalhou com o que é mais ou menos do contexto que eu trabalho, que é a Guerra do Recôncavo, né? Ele define como dessa forma. Então, é nesse cenário de guerra que a língua é extremamente importante. Já antes existe toda uma demanda e posterior também. Eu estou falando de um catecismo e de uma arte de língua que a gente encontra para um grupo, para um pequeno grupo de indígenas, né? O que demanda exatamente nos evidencia a preocupação sobre normatizar a língua de vários outros povos. E aí eu parto da ideia de que esse é um tipo de língua que nós chegamos a conhecer porque foi impresso, mas a circulação de manuscritos era algo recorrente. A produção desses instrumentos linguísticos era algo que demandava tempo e que os religiosos acabaram se debruçando durante o período que ocuparam a região. Esse é um trecho da carta sobre que eu tinha dito discutindo do Jacob Rolando, falando sobre os sertões, e aí ele vai evidenciando exatamente que não se deveria tirar nenhum índio dos sertões para iniciar o processo cristão, eles devem ser batizados na sua terra, nos mesmos sertões, e aí tem todo um conjunto de argumentos em que ele vai mostrando que a ocupação dos sertões é necessária nesse momento, e deveria ser feito intensamente. Então, digo que não há nenhuma razão de tirar os índios dos sertões para iniciar nos princípios cristãos, mas que eles devem ser batizados em suas próprias terras e nesses mesmos sertões. Eles não suportam ser tirados à força, nem iludidos, nem mesmo ser levados pela fome ou pela miséria. Com efeito, quantos de muitos milhares de índios sobreviveram sem a ajuda dos padres ou sobre outros quando levados à força de suas terras? Talvez um sobre 1000 esteja vivo. Ele vai toda uma argumentação sobre a necessidade de ocupação desses espaços. Isso ele está falando para a região da Jacobina. A região da Jacobina é um espaço, vamos dizer que é um exercício inicial. Eles tentam a ocupação ali, mas é destruída, principalmente com os conflitos com os Dávila. Depois eles voltam reorganizando outros aldeamentos.
Uma outra questão que é muito importante a gente observar em toda a documentação, é a narrativa sobre a experiência. Eles vão mostrar, no caso, mais uma vez, o mesmo trecho da carta, ele vai identificando o seguinte, que nem tem muito tempo que os padres não estão conhecendo os sertões, eles estão cegos, como está ali, cegos, são cegos na sua informação, são cegos sobre a língua, não conhecem a realidade. Se eles não conhecem a realidade, ele não tem como administrar as aulas. Então, e aí eu vou mostrar também com relação às cartas de Vieira, ele vai mostrando sobre isso. Precisa se conhecer o espaço, precisa conhecer a dinâmica, a própria relação de tempo, a própria questão com relação à língua, para que isso possa efetivamente ocorrer da melhor forma para os religiosos, da melhor forma possível, nem sempre para os outros. Aqui só mais um destaque de um texto do Antoninho, em que ele fala exatamente dessa região e das disputas que ocorriam, porque esses religiosos se deparam com as famílias mais importantes da Bahia daquele momento, que isso a gente pode falar da América Portuguesa, né? Então, são os grandes sermeiros, donos de terra, principalmente da família Dávila, que tem o controle da região. Então, se transforma num embate político, religioso e econômico, né? O Estado tenta solucionar esses entraves. Aqui eu destaquei, eu já estava falando sobre as várias Seis-Marias que são doadas, mas para que a gente consiga mensurar um pouco de quem são esses sujeitos e o volume de terras que vai sendo distribuído ao longo do tempo. Isso já está desde o início do século XVII, existem outras Seis-Marias também que a gente pode analisar, mas eu coloquei só algumas para tanto nomear esses seis meiros, né, Antônio Guedes, o Francisco Dias Dávila, o Garcia Dias Dávila, como também o período de doação e os limites, né, as léguas que são estabelecidas para cada uma dessas Seis-Marias concedidas. E também tem um outro elemento que eu queria chamar a atenção. Falei, mas existe o papel desses indígenas numa outra frente, né? Quando eles são solicitados para integrarem as tropas indígenas. Então, esses indígenas, ao longo do século XVII, da segunda metade do século XVII, em vários momentos, a coroa portuguesa solicita que eles saiam dos aldeamentos e sejam enviados para destruição de Mucambos, destruição de outros aldeamentos também. Destaco, por exemplo, duas questões ali nesse quadro. O primeiro é a convocação de 21 de maio de 1669, que ela é feita ao capitão Fernando Carrilho, né, no Jeru, e a de 23 de outubro de 1674, que também é feita a um sargento mor, também no Jeru. Visto que esse aldeamento do Jeru é o último aldeamento a ser ocupado ou administrado pelos jesuítas. Nesse momento ele ainda não era, então por isso que a, a solicitação não é feita a um padre, né? E também o outro, do capitão Fernão Carrilho, também de 1678. Então todas as outras vocês percebem que as solicitações são feitas ao padre que está ou no aldeamento ou ao reitor provincial da Companhia de Jesus. Identificar essa relação das tropas também aponta para uma questão problemática na documentação, que é o papel do língua, que é aquele tradutor entre mundos. É o sujeito em que, normalmente, ele, entre várias aspas na minha fala agora, mas ele é um mestiço, né, dependendo da categoria que a gente vai trabalhar da condição desse indivíduo na América Portuguesa, que conhece português, conhece a língua indígena e é o tradutor. Então, destaquei dois momentos aqui, mas na documentação a gente encontra vários outros que fazem referência à necessidade de que todas as tropas tenham alguém que saiba informar, transmitir as ordens, fazer essa ponte entre esses sujeitos. Então, isso é uma carta de 1650, né, em que o Francisco Preto, que em São Paulo foi muitas vezes ao sertão e é língua, e aí na carta normalmente fala, vocês vão no aldeamento e lá vocês vão pegar mandioca, vão levar pólvora, mas vocês também devem ser acompanhados de fulano, que conhece o caminho, conhece o sertão e conhece a língua. O outro é o do crioulo Antônio Pereira, escravo do mesmo padre Antônio Pereira, também língua e prático naquele sertão do Jacobino. Então, esses sujeitos, eles tinham conhecimento sobre guerra, conhecimento sobre espaço e também a transmissão entre as informações que eram necessárias. Então, a língua, ela chega como uma questão voltada para a guerra, mas ela também é uma questão para os próprios religiosos no cotidiano, né? Como vamos fazer a confissão?
né? Como é que é possível isso se eu não entendo o que ele está dizendo, ele não entende o que eu estou falando, né? Então, o tradutor, o língua, era esse sujeito que ficava também no processo de confissão. E para os religiosos esse era um problema. Para os administradores, o língua também, em alguns momentos, era um problema. Então, haveria necessidade de acabar com os intérpretes, ou diminuir o papel deles, fazer com que mais pessoas pudessem conhecer a língua que era falada na região. E aí, os padres vão começar a discutir algumas questões sobre os problemas que se eram vigentes com relação à conversão. Então, primeira questão, as tropas também. Quando eles eram convocados para as tropas, eles eram enviados, eles não voltavam. Ou eles saíam com alguns hábitos que, para os religiosos, eles tinham perdido, e quando eles retornavam, né, todas as suas festividades, a bebedeira, algumas questões, voltavam ao cotidiano do aldeamento. Então, eles diziam: não está dando certo. Eles vão de um jeito e voltam de outro. O segundo ponto, que também era um problema, a proximidade entre as aldeias e as fazendas de gado, porque havia, de acordo com os padres, relações intensas entre os indígenas e os africanos escravizados que ficavam nas fazendas. Havia também uma comunicação constante para que esses indígenas saíssem dos aldeamentos e fossem para as fazendas. Então, esse era um segundo problema. Terceiro problema é climático, né? Ou ausência, poucas chuvas, ou excesso de chuvas. E aqui entra numa outra questão sobre a legislação aqui. Vocês viram que o tempo todo eles estão dizendo: não, a gente tem que ficar no sertão. Não pode sair de onde eles habitavam. E a discussão agora: mas está chovendo pouco. A gente precisa mudar o aldeamento. E aí tem todo um tratado sobre deve ou não mudar. Se muda, eles não vão ficar, e vai ter mais novos, vai repercutir no cotidiano do aldeamento, então a necessidade de permanecer naquele mesmo território. Então, na documentação, a gente também encontra as duas coisas. E o quarto ponto, que são as feiras dentro do aldeamento. E nas feiras, o maior problema era a bebida, né? Então, eles faziam, né, licor, faziam bebida com genipapo para celebrações, os indígenas, mas a relação da bebida com a festividade era uma, e a bebida que estava sendo vendida próximo aos aldeamentos levava para uma dependência que, para os padres, estava prejudicando a saúde dos indígenas e também a própria administração local. Essa é uma das cartas, ela está também na coleção Documentos Históricos, que foi publicada pela Biblioteca Nacional. É uma portaria, né, que vai determinando, falando sobre exatamente a questão da bebida. Então, porquanto me representaram os religiosos da Companhia de Jesus, que os índios da aldeia que administram o padre Jacob Cook recebiam grandes danos por se lhe venderem aguardente, originando-se entre eles mortes e outros males, de não menos consideração. Tendo eu respeito a tudo. Ei por bem e mando que nenhuma pessoa possa vender aguardente na referida aldeia aos ditos índios, pena de se a perder, castigado da cadeia desta cidade, daquele distrito e de execução. Esta minha ordem, pela parte que toca, remetendo presos aos que não guardarem inviolavelmente. E este se registrará nos registros da secretaria. Então, na documentação administrativa também é possível, a gente consegue perceber um pouquinho dessas dificuldades e dos problemas do cotidiano do aldeamento, e fala sobre as práticas desse mesmo espaço, né? É, e aí, voltando para a discussão, saindo da bebida, saindo do problema climático, então, para cada uma dessas questões existe uma vasta documentação que fala sobre isso. Volto para a questão da língua, né? Vieira tem algumas narrativas sobre isso. Essa eu não achei o original da visita, é um material que ele recolhe a partir da visita no Maranhão, mas no ponto 26 ele vai falar de uma questão extremamente importante, que são os catecismos não tupis, né? E, e é interessante como agora, a partir daí, vocês vão observar que para a construção de uma língua, né, para falar do Quipéia, que é a língua desses Quiriri, eles se aproximam do português, mas muito da experiência do que foram feitos os catecismos tupi. E eles vão mostrando quais são as distinções entre a língua que se falava na ideia da língua geral e o que se falava em Quipéia. Aqui nesse texto ele vai mostrando sobre os padres conhecerem as línguas, né, de não precisarem de intérprete mais uma vez, e que um outro ponto significativo que ele vai mostrar aqui: como é que faz com que grupos de indígenas que não falam a língua geral passem a falar a língua geral? Aí diz, é
instruindo as crianças. Então, as crianças vão sendo instruídas em língua geral e, a partir daí, vão transmitindo para os seus pais e vão transmitindo, e ao longo do tempo, eu vou generalizar uma língua ou forjar um instrumento linguístico para aquela população. Então, essa é uma experiência que ele fala para o Maranhão, mas ele vai falando também, em outros momentos, ele vai falar sobre a região da Bahia. E o problema da comunicação, ele volta numa outra carta Ano. Já em 1689, ele vai falando sobre o problema dos padres, né? Então, o padre que estiver da sua contra, procurar em todo cuidado fazer um catecismo breve. O que são esses catecismos breves? Aquilo que eu tinha dito anteriormente. Vocábulos iniciais e pequenos catecismos que circulavam de forma manuscrita entre os aldeamentos. Então, nós temos o que a gente acaba tendo a compreensão hoje, que chega à nossa realidade sobre o que foi impresso, é o que normalmente se encontra nos livros, nas discussões sobre língua desde o século XIX, né, e ao longo do século XX, mas há uma vastidão de conhecimento acerca da língua dos povos indígenas que foi produzida por esses sujeitos. E a necessidade de circulação também, ele vai mostrando que era o caminho, né, para a transmissão tanto da língua geral, mas para que todas as outras formas de comunicação fossem possíveis na América Portuguesa. E aí, quais são os caminhos também que a gente tem para poder entender um pouco sobre o que são esses impressos, né? O que é que faz um livro sair enquanto manuscrito e depois ele chegar à publicação? Tem um rol de leis, né, da coroa portuguesa sobre os impressos, né, que vai discutindo sobre os livros que poderiam circular, as licenças necessárias. Trouxe um que é bem repetido também, que é a discussão sobre os impressos fora do reino, né, que é algo que conhecemos. Mas o que me chama a atenção são os expressos específicos para a coroa para a Companhia de Jesus, né? Esse de 18 de outubro de 1651, por exemplo, ele vai falando de um livro que estava uma biografia do Inácio de Loyola, que estava sendo apresentada como a trajetória de vida dele, a Companhia de Jesus discordava do que estava sendo apresentado aí, fez uma petição e a partir daí pediu que todos os livros fossem retirados, riscadas as informações que estavam erradas e depois eles voltassem a ser circulados novamente. O outro alvará, que é de 54, vai falando das autorizações específicas da Companhia de Jesus. Então, existe a legislação do desembargo do paço, do Santo Ofício, mas a partir de 54, é possível encontrar nos livros que são da Companhia de Jesus a autorização do provincial. No caso dos livros que eu vou falar aqui, eles têm também a autorização de alguns padres que viviam nos aldeamentos, o que nos permite entender também a circulação de conhecimento, quanto eles aprendiam, né, e a forma como eles lidavam com a questão da língua desse processo do cotidiano no aldeamento. Destaco ainda mais duas leis, né, de 67, de 1677, que é sobre a discussão sobre a impressão de vocábulos, né, como a coroa portuguesa entendia que deveriam ser produzidos e impressos vocábulos para facilitar a aprendizagem e o conhecimento da língua nas mais diversas partes do Império. Aqui é o quadro que eu estava fazendo as alterações no início da apresentação, para consertar a informação que o Pablo me passou de 1626, da obra do Luiz Figueira. Então, nesse quadro, eu coloquei as gramáticas, tem um asterisco ali da América Portuguesa, porque tem duas gramáticas que estão na região de fronteira, né, que são as de língua guarani, mas a arte de gramática de língua mais usada na costa, do José de Anchieta, a arte de língua brasílica do Luiz Figueira, breve introdução para aprender a língua guarani, do Aragono, o do Guarani também, o do Montoya, e as duas últimas que estão em destaque, a arte de língua Angola e a arte de gramática de língua brasílica da nação Quiriri. Queria destacar que naquela discussão, com base naquelas leis, a partir de 1677, nós temos 3 vocábulos. A reimpressão da obra de Luiz Figueira, né, que acontece em 1687, o que mostra essa preocupação das novas edições do texto diante da necessidade de circulação. Uma arte de língua Angola, do Pedro Dias, que é um jesuíta que escreve da Bahia, né? Então, ele não vai a Angola, na Bahia ele constrói um instrumento linguístico para facilitar a comunicação. E essa comunicação com esses escravizados, com essa população que estava vivendo na região, né? E a outra, que é a que eu
estou me debruçando, que é a Arte da Gramática da Língua Brasílica de Nação Quiriri, com sua primeira edição em 1697, 1699 e a segunda edição em 1877. Chama a atenção também para outra questão, que são as segundas edições do século XIX, né? E principalmente o que acontece na Alemanha. Como na Alemanha uma volta a uma temática, uma preocupação de pensar essas línguas escritas no Brasil, né, para uma análise com outras perspectivas. E a outra segunda edição que chama a atenção também é realizada pela Biblioteca Nacional, do Pedro Dias, em 2006, de uma obra que tinha dificuldade de circulação. No caso da gramática do Mamiani, ela existia em várias bibliotecas, né, por conta da sua segunda edição do século XIX, então era possível encontrar em bibliotecas na Europa, poucos exemplares no Brasil, mas no caso da de Pedro Dias a dificuldade era muito maior, né? Então, essa nova edição nos permite acesso. O que que a gente observa diferente, por exemplo, dessa gramática do Mamiani, e eu acabei nem falando dele, deixa eu até contar um pouquinho sobre a história dele, do Mamiani para as outras. É a preocupação do Mamiani em apresentar para o leitor como ele aprendeu a língua, como era o cotidiano para poder registrar, observar, sistematizar esse processo linguístico. Mamiani, Luiz Vicente Mamiani, vai achar na documentação Luiz de Vicêncio Mamiani, vai achar Luiz de Mamiani, sendo que tem um outro Aloysio, não sei, em outro momento, mas Mamiani, de uma família importante em Roma, de dois papas, ele nasce em Pésaro, tem formação em Veneza e segue para Lisboa. De Lisboa ele deveria embarcar para o Maranhão, ele chega na Bahia e da Bahia ele é enviado para os aldeamentos Quiriri, se torna responsável pelo aldeamento do Jeru. O Serafim de Leite diz que quando ele volta para Roma, ele manda o recurso para continuar o financiamento à obra da igreja, que é aquela que eu tinha dito no início que comecei a trabalhar. E quando ele chega em Roma, ele se torna responsável também pelas missões do Oriente. Ele escreve tratados de probalística. Quando estava no Brasil, ele faz uma documentação, uma análise sobre o Colégio de São Paulo e a condição dos indígenas no Colégio de São Paulo. Tem documentação dele na Torre do Tombo, falando um pouco da administração, quando ele volta para Roma, da administração desses aldeamentos portugueses, né, em várias partes do Império. Então, é um indivíduo que é significativo na lógica da cultura escrita e da produção e impressão, né, e que teve um papel significativo para a normatização desse mundo que a gente está analisando. Sobre o conhecimento das línguas, eu acho também importante a gente pensar, por exemplo, como esses padres viam o conhecimento que eles tinham sobre a língua indígena. Essa é uma carta do Vieira, de 1672, em que ele diz que ele conhece a língua do Maranhão, a língua portuguesa. Era o que era necessário, porque para atender os serviços da pátria, do seu príncipe, para que seria necessário ele aprender uma língua estrangeira, uma nova língua? Aqui ele está falando de italiano. São várias cartas aí que ele reclama porque vai para Roma e lá pedem que o sermão seja proferido em italiano e ele diz que não tem necessidade. Ele fala português. É, no máximo o que é importante para ele é conhecer a língua que se fala nos aldeamentos. Então, a questão da língua também pode ser pensada por outras perspectivas. Nesses aldeamentos, nós temos uma vasta produção de livros, se a gente puder pensar, né? Então, é importante ver como o Colégio da Bahia, no final do século XVII, estava envolvido numa lógica de impressão de textos, né? Então, nós temos a obra do Antônio Maria Bonucci, As Efemérides Eucarísticas, onde a segunda parte e a terceira parte foi escrita nesses aldeamentos Quiriri, e também a sua obra A Escola de Bem Morrer, todos publicados pelo Miguel de Lantes, né, o mesmo impressor nesse momento. O João Mateus Falerto também tem uma obra produzida nesse mesmo período, e o Mamiani, que tem esses dois, o Catecismo de Doutrina Cristã e a Arte Gramática, um publicado em 1699, 98 e o outro em 1699. No caso dos dois livros, eles foram produzidos em conjunto, no mesmo momento. Em 97, ele manda uma carta para a Companhia de Jesus em Roma e informa todos esses padres, no final das suas edições, eles escreveram as cartas informando, noticiando sobre o trabalho. As cartas foram feitas em latim e são as únicas cartas que eu encontrei que falam de obras da Companhia de Jesus. E tem a carta também do Pedro Dias, que foi o que tinha falado
da gramática de língua angola. Então, eles escrevem noticiando como foi o processo de escrita dos textos e que eles concluíram o trabalho e que agora o trabalho vai para a prensa. Um outro indicativo também de que, no caso dos textos do Mamiani, foram produzidos no mesmo período, é que um dos pareceristas, né, um dos autores que dá as licenças, ele diz: eu li as duas obras em conjunto e na totalidade eu consigo perceber, né, a vastidão da informação que está aqui e ela deve ser então impressa. Então, esses são alguns dos caminhos para tentar entender mais do que o texto nos conta, né? A circulação deles e a necessidade de informar sobre o que está sendo feito. Das cartas, eu trago aqui também mais uma carta, que é mais uma carta do Vieira, né? Ele parece pessoa que transita sobre esse tema. Ele vai escrever uma carta que ele vai relatar um pouco sobre esses aldeamentos, né? Então, é uma carta de 1689 e que ele vai dando, né? 60 léguas dessa cidade de Salvador, temos 4 missões de índios não vulgares ou gerais. Como dizem os línguas mais tapuia, quer dizer, bárbaros, muito diferentes e de língua difícil. E essa é uma repetição em todos os textos. A língua é muito difícil, né? Por isso que ela não é um consenso. A gente publicou, mas a gente não tem certeza. Chamado Quiriri. O padre Aloysio Mamiani, em 1689, Vieira diz para a gente que ele desconhece a língua e que ele vive, no caso aí no Jeru, com um sócio. Escolheu a primeira. A segunda tem Mateus Faleto, a terceira José Coelho, esperto em língua, sem sócio, ele está sozinho, e na quarta há o padre Nicolau, que não conhece a língua, mas tem um sócio que ensina os mistérios da fé e funciona como intérprete, né? E aí, pouco tempo depois, 9 anos depois, nós temos o padre falando sobre a língua, né? Então, ele vai falando, aqui é o ao leitor, que é aquele espaço que eu disse que ele se dedica a mostrar como foi que ele aprendeu, do Catecismo de Língua Quiriri, ele faz as suas advertências. Ele vai dizendo que os padres estão há 25 anos nos aldeamentos, que eles já conhecem, mas que eles conhecem a língua, mas precisam normatizá-la. Várias pessoas já fizeram, mas ele assume essa empreitada porque ele não está preocupado que o exercício seja perfeito. Ele vai dizer que ele tem que ser feito, né? Precisa da comunicação, precisa desse instrumento. É um catecismo que é bilíngue, ele tem uma parte que está em quipéia e outra parte que está em português. Os cânticos iniciais são cânticos em espanhol, então a gente ainda tem uma outra língua dentro do próprio texto. E nesse ao leitor, ele vai dizendo, por exemplo, esses indígenas não precisam aprender tudo, né? Algumas perguntas devem ser feitas, outras não. Mas uma coisa que chama a atenção também é quem deveria ler a obra. E aí ele diz, não são só para os religiosos, não são só os administradores da fé. Qualquer pessoa que tenha contato com esses indígenas, a partir de um texto que é bilíngue, ele consegue fazer o cotejo e se comunicar. Então, volto para a ideia de que o catecismo também serve para aquela discussão que era feita no início sobre a ausência, a necessidade de diminuir o papel dos línguas também durante as batalhas, né, no contexto da guerra. Essa é a capa da arte da gramática de língua brasileira de nação Quiriri, composta pelo Mamiani. Ele tem várias justificativas também na própria gramática, né, que ele vai dizendo que conhece a língua que trata e que ele não achou que era tempo perdido produzir esse material e levá-lo à impressão. Mas o que chama a atenção é quando ele vai falando da pronúncia, né? Então, ele vai dizendo como é que se pronuncia cada letra, das letras que ele encontra, que ele diz que existem na língua. Eu trouxe apenas uma, porque a gente não tem como analisar o trabalho todo nesse horário do almoço, né? Então, com relação ao I, ele fala, nesta língua tem 4 vocalidades, 2 de vogal e 2 de consoante. A primeira é o I vogal, como no português. A segunda, a consoante, também como no português. Mas o que me chama a atenção, que eu quero destacar também, é a terceira, né? Que é o I também vogal, cultural. Aqui os autores da arte de língua geral no Brasil chamam de I grosso, né? Então, aquilo que eu também já tinha dito no início, como a gramática ela tem uma normatização latina, então ele vai falando das declinações, como é que os verbos se apresentam, como é que se apresentam os sujeitos, mas outra chave para ele entender a língua é o cotejo com o português e o cotejo com a língua geral, né?
É a partir daí que ele consegue entender ou estabelecer códigos vocálicos para essa população. Outro elemento que eu vou falar aqui é sobre o gênero. Ele vai dizendo que não existe gênero e não existe numeração, então a mesma palavra serve para tudo. É, Kratso é gado, né, ou vaca. E é muito interessante porque, por exemplo, no mesmo período que Mamiana escreve, poucos anos depois, um capuchinho escreve também um catecismo, né? Não escreve uma arte, escreve um catecismo, e ele vai dizendo os exemplos são distintos, né? Enquanto o Mamiani sempre vai falando sobre o gado, o boi, o cotidiano do sertão, que é um sertão um pouco mais árido, o Bernardo de Nantes, o francês, vai falando sobre peixes, sobre canoas, sobre embarcações. Então, como também as palavras que eles vão trazendo para a sistematização dos exemplos nas gramáticas são os exemplos da observação, da vivência do que estava no entorno, né? Que é também como ele aprendia, né? Ele diz, eu vou perguntando a um e a outro, eu pergunto a um padre o que é cada uma das coisas, anoto e depois pergunto a um indígena, vou numa outra aldeia, pergunto mais uma vez, e a partir daí eu tento encontrar um padrão do que se repete e insiro no catecismo e insiro também na gramática. No caso, essa é a capa do catecismo, né, da primeira edição, de 1684. E eu vou destacar alguns elementos que também a gente encontra sobre os povos Quiriri dentro desses catecismos. Destaquei três: o combate aos feiticeiros, as festas, né, e o tempo sagrado. Começar de baixo para cima. No tempo sagrado, ele vai falando sobre quais são os dias que devem ser guardados, né? O domingo que deve ser guardado para a missa, os dias de santo. E é muito interessante, por exemplo, fazer o cotejo do que são esses dias de santo nesse momento para Mamiane e nesses outros catecismos, né? Porque não há um consenso, né, do quais são os dias mais importantes ou que deve ser definido, que pode ser pensado também sobre uma discussão de cada uma das ordens que definem quais são esses dias a serem celebrados. As festas em Quiriri, e aí é um ponto muito interessante desse grupo que vivia entre os jesuítas, porque isso foi registrado em várias cartas anuas, que são as celebrações, como não precisava de convite, como não precisava de grande divulgação, mas que esses indivíduos circulavam entre os aldeamentos e eles chegavam para os momentos de celebração como Varaquidrã. E os combates aos feiticeiros, ele também vai relatando. Vocês não podem seguir as orientações, vocês não podem tomar certas coisas. Vou mostrar alguns desses exemplos aí. As festas, como eu tinha dito, uma das mais importantes é o Varaquidrã. Ela está tanto no catecismo como também nas cartas. O Varaquidrã era uma festa em que eles se reuniam no Jeru, né? A aldeia do Jeru era o centro da celebração, e eles começavam a predizer, fumavam, construíam uma cabana e começavam a prever o futuro sobre chuvas, sobre alimentação, e é um pouco dessa circulação também desses sujeitos, desses indígenas nos momentos de celebração. Das proibições. Como eu disse que os exemplos são os exemplos do cotidiano, então eles vão estabelecer, por exemplo, sobre o roubo. Não se pode roubar gado, não se pode matar um capitão do mato, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Eles vão definindo as normas para que esses indígenas possam seguir. Não se pode também curar por palavra. Isso não é possível, fazer uma reza, uma oração e a partir daí você está curado. Não deve ser feito. E sobre as práticas do cotidiano, alimentação, não participe. Tem uma passagem que é muito interessante que ele diz: não pode participar, não pode deixar de participar da missa para ir roubar uma canoa durante o momento da celebração. Ou seja, tá com dois pecados no mesmo instante, né? A ausência do sacrifício da missa e também praticando roubo. Então, quando ele vai descrevendo quais são as proibições, a gente também consegue entender um pouquinho quais eram os hábitos desses indígenas, dessas populações. Sobre morte, tem um episódio que ele vai destacando no Catecismo Mamiani para falar do pecado, né? Então, ele faz tudo que ele vai, por exemplo, essa é uma questão sobre o pecado original, né? Então, ele vai falando do pecado dos antepassados. Aí ele destaca que um dos pecados, o pecado uma das experiências que ficou na imaginação, principalmente dos indígenas de Natuba, foi quando, em 1677, eles mataram o Capitão Mo. Então, eles eram aliados, eles estavam participando das tropas, e aí, no meio da convocação, eles mataram o Capitão Mo. E aí,
do dia para a noite, de aliados, eles se tornaram inimigos. E aí tem toda uma narrativa na documentação sobre a perseguição que foi feita aos indígenas de Natuba. 10 anos depois, 20 anos depois, ele traz a mesma situação que deve ter ficado no imaginário desses indígenas, só para tentar definir o que não pode. Ele diz: olha, os indígenas de Natuba mataram o capitão e por isso acharam que todos os Quiriri eram inimigos. Então a gente não, da mesma forma, pecou Adão, pecou Eva, né? E todos nós temos o pecado original a partir daí. Então aí ele vai trazendo os exemplos do cotidiano para que ele possa ensinar. A mesma coisa sobre a Trindade. Ele vai explicar como é a Santíssima Trindade. Então ele vai dizer que é como um rio, né? Você tem o rio, você tem a lagoa, você tem um outro braço de rio, é o mesmo rio, mas são rios distintos. Da mesma forma, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, do que se vê, a partir do que ele está vendo, é que ele vai ensinando como eles deveriam se comportar. E sobre as práticas de cura, que esse é um trecho que toda apresentação eu coloco, porque para mim é um dos mais interessantes. Tem vários aspectos, mas esse que ele é falando sobre a cura. Então, não pode curar doentes com assopro, curar de palavra ou com cantiga, pintar o doente de genipapo, para que não seja conhecido do diabo e não o mate, espalhar cinza à roda da casa, aonde há um defunto, para que o diabo daí não passe a matar, botar cinza no caminho quando se leva um doente, para que o diabo não vá atrás dele, esfregar uma criança com um porco do mato e lavá-la com a aloá, para que quando for grande seja um bom caçador, um bom bebedor, não sair de casa de madrugada nem à noite, para não topar com a bexiga no caminho, fazer vinho, derramá-lo no chão e varrer o adro da casa, para correr com as bexigas. Então, toda vez que ele está dizendo o que é que não se pode fazer, a gente consegue tentar criar uma cartografia do que seriam essas práticas dos Kiriri que falavam que pé. E aí entra também um outro assunto muito interessante. Mudou alguma coisa ao longo do tempo? Esses padres aprenderam a língua no cotidiano dos aldeamentos? Aí eu consigo mensurar a partir dessa carta que foi encaminhada para a Junta das Missões. A Junta das Missões é quase como se fosse uma resposta para esses conflitos que haviam no Brasil, nas capitanias do Norte, né, fixado em Pernambuco. O padre João Pereira fica responsável por enviar uma relação do que estava acontecendo nos aldeamentos da Bahia e de Pernambuco. Aí nessa carta de 1702 ele diz assim: os do Açu, que são aqueles indígenas que participaram da Guerra do Açu na capitania do Rio Grande, né, hoje Rio Grande do Norte, os Quiriri do sertão da Bahia e os Paiaiás são tapuias de línguas diferentes, e quase todos são batizados. Os de geral, todos são cristãos. E aí vem o aspecto que chama mais atenção dessa carta. Em todas essas aldeias assistem padres e alguns religiosos também moços estudantes para aprender a língua, sem a qual não se admite estudar filosofia e são examinados por 4 examinadores e aprovados ou reprovados com juramento após o exame. Então, se lá no iniciozinho Vieira estava dizendo que esses padres não conheciam, o padre João Kukli também é a mesma coisa, eles não conhecem o sertão, ao longo do período que eles vão vivendo no sertão, eles conseguem falar um pouco sobre quase uma etnografia desses povos, né, nos registros documentais, e houve um processo de modificação sobre esses indivíduos que estavam ali para aprender, tendo que passar por exame para se verificar exatamente se eles conseguiram ou não êxito nesse processo. E aí chego nas minhas considerações finais, né, sobre o que é que a gente observa dos estudos aí. Sobre esses povos indígenas, existe uma vastidão de estudos que versam por questões bem específicas. Abordagens que são principalmente focadas na questão econômica e que estão preocupadas exatamente sobre o que seria o gado e a dinâmica do gado e a sesmaria. Estudos que estão preocupados normalmente com a divisão das capitanias, né? Então é muito comum que a gente tenha no Brasil os especialistas de história da Bahia, os especialistas de história de Sergipe, os especialistas de história de Pernambuco, os especialistas de história do Rio Grande do Norte e do Ceará. E esse é um problema principalmente para quando a gente trabalha com os povos indígenas, porque a fronteira desses povos indígenas ela não é a fronteira das capitanias. Então, quando a gente não cruza as capitanias, a gente não consegue ver a documentação. Quando a gente também não cruza a documentação, seja de cunho econômico, político ou religioso, a gente não consegue ver a dinâmica total. Porque vocês observaram aqui que eu falei sobre documentos administrativos. Na documentação administrativa, eu estou falando da guerra, estou falando que esses franceses estão ali prejudicando o império. Quando eu vou para a documentação religiosa, eu venho de um outro aspecto. Quando eu vou para a documentação econômica, da mesma forma. Então, há necessidade do cruzamento entre todas essas tipologias documentais
portarias, legislação, cartas, impressos. Só a partir daí que o quebra-cabeça fica um pouco mais possível, ou pelo menos um cenário ele deixa de ser meio aquarelado, borrado, e ganha mais contorno, né? Então, tanto a gente não pode se debruçar sobre uma abordagem puramente econômica, política ou religiosa, não podemos debruçar por uma documentação que seja restrita às capitanias, e também a gente não pode observar também, como eu tinha mais uma vez repetido, só um campo de atuação, né? Por exemplo, eu encontro os religiosos da Companhia de Jesus que estão na documentação administrativa, principalmente solicitando ao rei que a terra que foi concedida para os indígenas, ela seja a eles dada, né, que eles possam ter a posse da terra. Isso é uma questão também interessante sobre a questão da terra desses indígenas. É um nome que eu encontro ali. Não é o mesmo nome que eu encontro nas cartas anos, não é o mesmo nome que eu encontro nas. Não são os mesmos nomes, né? Que eu encontro nas cartas que são enviadas para o provincial. Não são os mesmos sujeitos que fizeram obras que foram impressas. Então, cada um desses religiosos também tinha um papel específico dentro do aldeamento, no cotidiano, e é importante observá-los nesses vários campos de atuação durante o período que a gente está analisando aqui da América Portuguesa. Bem, é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela oportunidade.